Para todo sempre seja exaltado e engrandecido o nome de Jesus Cristo. A Ele seja dado toda honra e toda glória por toda a eternidade. Eu quero meditar com vocês esta noite numa palavra que se encontra no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 17, que diz assim: Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aleluia, glória a Deus. Deus falou para Israel que iria entregar a cidade de Jericó nas mãos dos israelitas. E Josué enviou 2 espias para poder espionar a cidade. Porque a cidade ela era fortalecida por um muro muito espesso, dava para um carro andar por cima do muro. Inclusive a casa de Raabe, a meretriz, ficava em cima do muro. Ela foi edificada em cima do muro da cidade. Então Josué enviou-lhe os espias, e os espias foram ali, para poder verificar, a cidade, ver as suas fortalezas, o seu armamento, para saber a terra que eles estariam pisando, porque literalmente Israel iria lutar contra Jericó para tomar Jericó. Porque diante de Deus, aquele povo de Jericó eram anátemas, eram pessoas malditas, eram pessoas que só adoravam ídolos, que não lembravam do Deus verdadeiro. Porém, os feitos que Deus fez em Israel percorreram todas as cidades, naquela época, chegaram longe, as notícias chegaram muito longe. E Raabe já sabia, que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Que o Deus de Israel tinha abrido o Mar Vermelho e feito o povo passar em terra seca. Que o Deus de Israel era um Deus que tinha enviado as pragas ao Egito. É um Deus que tinha destronado o faraó. Era um Deus todo poderoso e contra ele não tinha como lutar. Contra o Deus de Israel não tinha como lutar. Porque ele é onipotente, ele é poderoso, ele é grande, ele é majestoso, ele é rei, ele é soberano e ele é eterno. Aleluia, glória a Deus. Então Raabe escondeu ali na casa dela aqueles espias. E Raabe, ela mesmo sendo uma meretriz, mesmo sendo uma prostituta, ela teve fé, ela creu e ela falou assim para os espias: eu sei que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, E ela pediu para eles que quando eles fossem destruir a cidade, não destruíssem a casa dela. Aleluia, glória a Deus, que ela queria escapar com vida, porque ela creu no coração dela, e ela tinha fé e ela tinha certeza que Deus ia entregar aquela cidade na mão de Israel. Aleluia. Então, aquela mulher, com essa fé tão grande dela, os espias pegaram e falaram para ela: olha, nós vamos te dar, você vai colocar uma fita vermelha aqui na sua janela. E quando nós formos atacar a cidade, nós não vamos destruir a sua casa. Porém, você tem que ficar dentro da casa, você não pode sair para fora. Fica dentro da casa fechadinha. Quem que era Raabe? Raabe era uma mulher. E naquela época, mulher não tinha voz ativa. Mulher não fazia parte da sociedade. Mulher era como se fosse uma propriedade. Esse fato bíblico aconteceu aproximadamente 500 anos antes de Cristo. A mulher, para ter algum valor naquela época, ela tinha que ser casada e ter filhos. Não era o caso de Raabe, que ela era uma meretriz. Talvez ela era a menor daquela cidade. Talvez ela era a mais desprezada, que todos olhavam e ninguém dava nada por ela. Muitos nem olhavam, ignoravam a presença dela. Mas ela escondeu os espias. Ela creu em Deus. Ela creu. E o nosso Deus, ele é um Deus tão grande, tão bom e tão maravilhoso, e ele não desampara ninguém.
Aleluia. Deus não desampara. Deus não vê como vê o homem. Deus não olha pela aparência. Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário. A palavra de Deus diz assim: aquele que vem ao Pai de maneira nenhuma eu lanço fora. Então, Israel, foi ali atacar aquela cidade. Deus falou para aquele povo: olha, vocês vão marchar durante 7 dias em volta dos muros da cidade. Cada dia vocês vão dar uma volta silenciosa em volta dos muros da cidade. Então, cada dia, no primeiro dia, Israel foi todo aquele povo e deu uma volta silenciosa em volta dos muros da cidade. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de barulho. Deus não precisa de nada aparente para ele agir. Deus não precisa de nada aparente para ele trabalhar. Porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus que do nada ele tira tudo. Do nada ele tira tudo. A Bíblia diz que pelo poder da palavra de Deus, os mundos foram feitos. Então aquele povo caminhou em volta daquelas muralhas, daquela cidade. A cidade era todinha, envolvida por aquela muralha que protegia, que era a força daquela cidade, era a muralha, era a proteção, Então eles caminharam ali o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E no 7º dia, Deus falou para eles: hoje vocês vão caminhar 7 vezes em volta da cidade. 7 vezes. Por quê? Porque estava mais próximo da vitória. Então ali, Deus acrescentou, Deus aumentou ali, a quantidade de vezes que eles deveriam andar em volta da cidade, Irmãos, muitas das vezes nós estamos passando uma luta, nós estamos passando uma dificuldade na nossa vida, e essa luta ela vai começando devagarzinho, na nossa vida. E aí a gente vai orando, a gente vai buscando a presença do Senhor, e os dias vão passando e a luta começa a apertar. Sabe por que a luta começa a ficar mais difícil? É porque está chegando mais perto da vitória. É o momento, neste momento, não é o momento de você desanimar. Neste momento é o momento de você aumentar a quantidade de jejum, aumentar a quantidade de oração, de você intensificar a sua face diante da presença do Senhor e não esmorecer diante da luta. Então Israel ali fez, aquelas 7 voltas naquele último dia em volta daquela cidade. E quando eles terminaram, Deus falou assim: agora toque as trombetas. E eles tocaram as trombetas e os muros de Jericó caíram. Os muros de Jericó caíram literalmente. Literalmente os muros de Jericó caíram. E aquele povo nem encostou no muro. Eles nem encostaram. O muro caiu pelo poder de Deus. Eu quero dizer, irmão, para você nesta noite que quem luta as suas lutas é Deus. Quem luta as suas batalhas é Deus. Tem causa que você está enfrentando aí, tem pessoas que estão enfrentando causas que ninguém está vendo a sua luta. As pessoas olham para você, ninguém consegue enxergar a sua luta. Algumas até pensam: nossa, mas aquela pessoa ali tem a vida tão boa, tem a vidinha tão tranquila, porque não consegue enxergar as suas lutas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, nesta noite, que aquele Deus que te conhece, que te chamou, que te escolheu, ele te vê, ele te conhece profundamente, conforme a palavra do Senhor, que diz que Deus esquadrinha os rins e conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o sentimento dos nossos corações, as nossas emoções. Ele te vê e ele sabe a luta que você está travando. Deus manda te dizer nesta noite: não precisa de você gritar. Não precisa de você correr, não precisa de você esperar. Só fica na posição esperando a ordem do Senhor, porque é Deus que batalha as suas batalhas, é Deus que peleja as suas pelejas, é Ele que vence por você as lutas. Sabe aquela causa que para você é impossível aos seus olhos? Que aos seus olhos você jamais conseguiria resolver? Hoje Deus entra na peleja por você. Hoje Deus resolve esta causa por você. Porque o nosso Deus, ele é o Deus das causas possíveis. Eu gosto de falar que o nosso Deus, ele é o Deus das causas possíveis. Porque aquilo que é impossível para mim, para você, para o nosso Deus é possível. Porque ele não conhece o impossível.
Deus não conhece o impossível, tudo para Deus é possível. E ali eles derrubaram aquelas muralhas, né? Deus derrubou as muralhas, porque o povo de Israel, eles nem encostaram nas muralhas, mas eles obedeceram. Eles obedeceram. Quando Deus mandou eles rodearem a muralha, eles rodearam. Quando Deus mandou eles fazer silêncio, eles ficaram em silêncio. E quando Deus mandou eles tocar as trombetas, eles tocaram. Irmão, sabe qual que é o segredo da sua vitória? É a obediência. Obedeça ao Senhor, obedeça aquilo que Deus tem mandado você fazer. Tenta andar na presença do Senhor conforme a palavra do Senhor tem te mandado, porque a obediência é o segredo da nossa vitória. É a nossa obediência que faz Deus mover os céus. É a nossa obediência que move a mão de Deus. Esse problema que você está enfrentando, ele não é tão grande. Pensa hoje como pensou Raabe. Raabe, a meretriz, ela acreditava que todas as forças daquela cidade, todos os exércitos, todas as suas fortalezas, aquele muro fortificado não era nada diante de Deus. Era nada. Ela cria, por isso ela escondeu os espias e pediu misericórdia, porque ela cria que Deus ia entregar aquela cidade na mão dos israelitas. Aleluia! Creia como Raabe creu, que todo esse seu problema, toda esta luta, esta enfermidade, seu problema, seu relacionamento, seu casamento, esse filho que está te dando trabalho não é nada. Não é nada perto do nosso Deus, perto do que o nosso Deus pode fazer. Então somente creia. Creia e aguarda em silêncio a salvação do Senhor, sempre buscando em oração, em consagração. Tem uma pessoa aí que você tem um filho, Deus me mostra. Muitas pessoas já falaram e você também já pensou assim, vou deixar na mão de Deus, quando Deus quiser. Deus está me mostrando que é uma pessoa crente, viu? E Deus manda te dizer não. Você está enganado. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Não fique esperando, não espere o inimigo ceifar a vida do seu filho, não. Comece hoje mesmo, volta para o jejum, volta para a oração, que você vai mover a mão de Deus. E Deus vai transformar. O anjo do Senhor já está indo lá agora, já está visitando aquele rapaz. Você vai ter uma notícia por esses dias. Você vai ter uma notícia, você vai receber uma mensagem, uma visita desse rapaz. Você vai saber que Deus já visitou ele, que Deus já está trabalhando na vida dele. Deus vai transformar esta vergonha que você está passando em um grande testemunho. Em um grande testemunho. Começa a buscar a presença do Senhor. Começa de onde você parou. Aleluia. Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. E ali, irmãos, Israel entrou na cidade, porque os muros que fortaleciam a cidade, os muros que protegiam, que era tão forte, caíram ao chão, literalmente desabaram literalmente, caíram, os muros caíram, aleluia. Hoje Deus está derrubando, irmãos, essa muralha que está na sua vida. Você tenta chegar, você tenta e você não consegue, porque tem um muro que está te impedindo. Hoje Deus está tirando esse impedimento. Aquilo que dava forças para o inimigo lutar contra a sua vida, hoje o inimigo está perdendo as forças. Eu profetizo em nome de Jesus, você mesmo que está assistindo esse vídeo, hoje o inimigo está perdendo as forças que ele tinha contra a sua vida, ele está perdendo as forças que ele tinha contra esta causa, ele está perdendo as forças em nome de Jesus Cristo. Hoje Deus coloca esse muro por terra. É hoje que Deus cura esta enfermidade. É hoje que Deus liberta seu filho das drogas. É hoje que Deus transforma a sua vida. É hoje que Deus transforma essa tristeza que está no seu coração em alegria. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmãos, quando eles entraram na cidade para saquear a cidade, ninguém tocou na casa de Raabe. Ninguém tocou. Raabe ficou quietinha com a família dela dentro da casa dela. E na casa de Raabe ficou uma fita de escarlate, uma fita vermelha. E de longe, todos que olhavam aquela fita, ninguém podia tocar na casa de Raabe. Eu quero dizer para vocês que pereceu toda uma nação.
toda uma nação. Aquela cidade inteira pereceu, morreram todos, não salvou ninguém. Sabe quem que salvou? O rei, que era grande, não salvou. Os príncipes, ninguém salvou. Sabe? O coronel do exército não salvou. Mas Raabe, a meretriz, não pereceu com Jericó. Ela não pereceu com a cidade. Sabe por quê? Porque ela teve fé. Ela reconheceu que existia um Deus todo-poderoso e que diante dele todo joelho se dobrará, em cima nos céus, embaixo na terra e até no inferno. Todos os joelhos se dobrarão diante da presença do Senhor. Ela abriu a sua boca e falou: olha, eu sei que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia, glória a Deus. E através da fé de Raabe não salvou só a vida dela, mas ela salvou a vida da mãe, do pai e do irmão. Raabe, através da fé de Raabe, ela salvou toda a família dela, porque está escrito na palavra do Senhor: crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Eu quero te dizer, meus irmãos, que Deus se preocupa com você. Não fica se sentindo sozinho, abandonado. Você não está abandonado. Deus está te vendo e Deus me revela uma casa muito simples, num lugar muito distante. Eu não sei onde fica, eu não conheço esse lugar. Sabe? Eu vejo um terreiro de chão batido, eu vejo um campo verde, mas provavelmente esse vídeo vai chegar até essa pessoa. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus está chegando com a providência aí na sua casa. Deus está chegando com a providência que você precisa, aquela providência que você pediu de joelhos dobrados. O Senhor está chegando aí na sua casa. Eu quero dizer, meu amigo, meu irmão, que Deus se preocupa com os seus sentimentos. Deus se preocupa com a sua dor. Deus se preocupa com a tristeza que está no seu coração e hoje Ele está entrando para transformar essa tristeza em alegria. Eu vejo uma pessoa que é crente. Você é crente, acho que desde muitos anos você é crente, Deus me mostra. Não sei se é desde a sua infância. E há muitos anos você vem sofrendo de uma depressão. Você acha que você não vai sair dessa depressão. Só que Deus manda te dizer que Ele te ama tanto e que Ele tem te contemplado e que Ele tem estado do seu lado e que você vai receber aí uma mensagem. E quando você vê essa mensagem, você vê essa pessoa na mensagem, seu coração vai se alegrar tanto que a depressão vai embora. Para você saber que Deus está falando com você, ela vai embora instantaneamente, ela não vai voltar mais. Porque hoje Deus está resolvendo seu problema, minha filha. Hoje Deus está tirando essa vergonha. Deus está transformando sua vergonha num grande testemunho. Deus tem vitória grande para a sua vida, Ele te ama. Você é um vaso escolhido do Senhor. Não fica desta maneira. Alegra o teu coração na presença do Senhor. Continue buscando, orando, porque Deus vai te entregar a vitória. Deus vai transformar a vida do seu filho. Deus vai transformar literalmente a vida do seu filho. Ele vai ser um vaso usado nas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, ali Raabe, ela foi transformada porque ela teve ali fé, ela teve um encontro com Deus. Ela teve um encontro, ela não esperou outra oportunidade. O coração daquela mulher provavelmente já estava sedento. Raabe era menor daquela cidade. Mas o nosso Deus, Ele não está procurando gente grande, não. O nosso Deus, Ele não está preocupado com quem é grande, não. Ele gosta dos pequenos mesmo. Ele veio e foi para os pequenos, Ele veio e foi para as prostitutas mesmo, sabe? Ele veio e foi para o pecador, sabe? Aquele que está lá bêbado na rua, que ninguém dá nada por ele, sabe? Aquele que está usando droga, pois é, Jesus veio por causa dele. A Bíblia fala que o Filho do Homem veio buscar e achar o que se havia perdido, sabe? Deus usa das coisas pequenas
pequena desse mundo para confundir as grandes. A palavra do Senhor fala que Deus usa das coisas que não são para confundir as que são. Deus entra na vida do pecador e literalmente Deus transforma a vida do pecador. A pessoa, quando tem um encontro com Jesus Cristo, a vida dela muda. Aquele que bebia para de beber. Aquele que é alcoólatra é transformado. Sabe? Aquele que prostituía não prostitui mais. Porque Deus, ele tem poder para transformar a estrutura humana. A Bíblia fala que Deus, ele pode mexer até na estrutura da terra. Se Deus pode mexer na estrutura da terra, imagina na estrutura de um ser humano que nem eu, que nem você. O nosso Deus, ele é muito grande, ele é muito poderoso. Creia tão somente que ele vai entrar na sua vida e vai fazer essa transformação aí na sua casa. Aleluia, graças a Deus. E Raabe alcançou a misericórdia da parte do Senhor. Dentro de toda aquela cidade, somente a casa de Raabe não foi destruída, né? Ali junto com Jericó. E a Bíblia nos fala que Deus transformou a vida de Raabe de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o nome de Raabe ficou citado na Bíblia, né? Não só ali no livro de Josué, mas lá em Hebreus. Em Hebreus está escrito assim que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu, né? Junto com o restante da cidade. Pela fé ela alcançou a vitória. E nós temos também aqui no livro de Mateus, eu vou ler para vocês, faço questão de ler, que Raabe, Deus transformou a vida de Raabe. Raabe, que outrora era uma meretriz, era uma pessoa desprezada, Deus transformou a vida de Raabe de uma forma tão grande que Raabe casou. Raabe foi viver em Israel, se tornou uma israelita, né? Uma cidadã do céu. Ela alcançou o direito, né, de ser filha de Deus. Ela se tornou uma israelita, como se fosse ali uma filha adotiva, né, de Israel, porque ela foi morar, ela foi habitar em Israel. E ela faz parte da árvore genealógica de onde nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Raabe fez parte. Por quê? Porque verdadeiramente ela alcançou da parte do Senhor. Quero ler com vocês aqui, ó, no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo que diz assim, ó: e Salmão gerou a Raabe, e Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Rute, a Obed, e Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, né? Que faz parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Raabe, ela teve o seu nome na história, porque ela foi uma pessoa que ela acreditou. Ela acreditou, e esta noite, meu irmão, eu te convido a acreditar, sabe? Acreditar que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Acreditar que os propósitos que Deus tem para a sua vida é muito maiores do que os seus mesmos. Acreditar que os sonhos que Deus tem para a sua vida é muito maior do que os seus. E os sonhos que você tem, Deus sonhou primeiro para você. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele não te esquece, ele nunca te esquece, sabe por quê? Porque a sua vida custou o preço da vida dele na cruz do Calvário. Eu faço questão de frisar que nós nunca venhamos nos esquecer que nós fomos comprado por preço de sangue, que Cristo derramou ali na cruz do Calvário, amém? Se você gostou desse vídeo, dessa mensagem, eu te peço que você compartilhe com as pessoas que você acha que precisa ouvir também. Deixa o seu joinha, né, para o YouTube entender que esse vídeo, que as pessoas estão gostando, né, desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas programações, tá bom? Deus que abençoa, amém.